agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Pedimos que Arcanjo Miguel possa criar uma cúpula de proteção para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos acompanham, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos todos uma boa noite. Hoje estaremos falando de novo tempo. Antes disso, queria falar do livro que nós estamos lançando nesse portal, canalizado aqui e com mensagens muito edificantes do querido e amado Mestre Sananda, Jesus. Então ele pôde nos trazer 264 páginas de mensagens muito edificantes para que possa nos ajudar na reforma íntima, transmutar sentimentos negativos e também muito apropriado para o culto do lar. É um livro de cabeceira, é um livro que a gente poderá abrir aleatoriamente. Cada mensagem aquilo nos eleva, nos conforta, nos mostra o verdadeiro caminho. Então, aqueles que assim desejarem poderão adquirir aqui no portal, ou se não, pela internet, nosso site www.portaldesananda.com.br. Lá tem o PagSeguro e tem as informações. Lembrando que este primeiro que nós publicamos, o Ascensão Multidimensional para a Nova Era, já está acabando, uns 80 exemplares, depois de 1.280, a gente está muito satisfeito e feliz com a aceitação e a rapidez como vendeu. E espero que esse aqui seja o mesmo. E veio o terceiro e o quarto. E assim nós vamos findando aquilo que nos propusemos. Bom, então estaremos falando hoje novo tempo. É o tempo dourado, é o tempo dos cavaleiros dourados, da nova era de ouro. Por que se fala nova era de ouro? Porque os próprios cristais sanguíneos eles estão se transformando de um vermelho para um dourado. E são uma nomenclatura terrena, os cavaleiros dourados, quer dizer, aqueles que estão trabalhando e procurando vivenciar os princípios divinos. E o que são princípios divinos? Tudo calcado e baseado no amor incondicional. Então, quando a gente não souber nenhuma lei e se basear no amor incondicional, mas eu também não sei o que é amor incondicional. É aquele que a gente ama o nosso semelhante, nos ama sem interesse nenhum, principalmente o amor fraterno, o amor sincero, é aquele que a gente quer ver o bem do nosso semelhante, não esperando nada em troca, se vier lucro. Mas só o fato da gente amar, querer ver o bem, já nos torna, isso nos basta, nos preenche. Nos conceitos tridimensionais isso é caretice. Isso não significa absolutamente nada para aqueles que não entendem o que Jesus quis dizer com esse amor incondicional. E devagarzinho nós vamos percebendo e procurando vivenciar. Então, os novos tempos. De forma contínua, todos os seres que nesse planeta evoluem
poderão cumprir com seus desígnios, apesar a grande maioria caminhar com grande dificuldade devido à mentalidade rígida que possui. Mas como em toda época de transição planetária, muitos valores são questionados para serem transmutados em novas ideias e as necessidades humanas pressionarão todo o sistema global político, econômico e social. A humanidade é um todo e, como tal, deveria ser posicionada com uniformidade, o que deverá ocorrer na nova era. Mas para chegar ao ponto ideal de convivência harmônica entre os povos, mudanças sociais, políticas e econômicas deverão ocorrer até que os novos paradigmas possam ser implantados. Desde o advento da nova era de Aquário, iniciada por volta da metade do século XX, o mundo como tal, o conheciam antes, não mais existem. A revolução tecnológica trouxe novas formas de vê-lo, modificou os padrões das relações sociais, aproximando os seres de maneira globalizada, com reflexo em todos os âmbitos de existência humana. Isto tem uma razão de ser, justamente circular as novas ideias com maior facilidade e fluidez, gerando opiniões que são imediatamente inseridas no inconsciente coletivo da humanidade. Por trás da aparência, as mãos divinas tecem uma malha sutil de aprimoramento das novas ideias que serão absorvidas ou não por quem as desejar. A era de Aquário, ou a nova era, já é fato e está ativando o impulso divino de cada um, trazendo despertar para a necessidade de um tempo vindouro e de paz e amor incondicional no planeta, amparado pelo nosso Pai que está no paraíso. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Então, conforme ele disse aqui nesse trecho, desta forma, todo movimento em direção à maioria de vida dos habitantes terrenos é altamente salutar, pois impulsiona ou indica mudanças de opiniões, desencadeando maiores reflexões e firmezas nas convicções. É exatamente isto que está ocorrendo hoje. Nós estamos passando por um processo difícil, politicamente falando, economicamente, fator de cataclismas, climas, uma inversão muito grande, e cada vez a tendência é funilar e isto trazer maiores consequências para conceitos tridimensionais. Mas tem um propósito muito grande, que é mexer com conceitos e paradigmas, é tirarmos de uma inércia, ou vai ou racha, aqueles que não assimilarem o verdadeiro significado de tudo isso e não trabalharem para se tornar uma pessoa melhor, com certeza não atingirão um referencial mínimo para cursar essa escola de Cavaleiros Dourados. Essa escola junto das crianças de luz que estão chegando, para que possamos ter novos conceitos e paradigmas trazidos por elas também. Uns conceitos de amor incondicional. Então, não existe a maior parte dos seres que estão cursando essa escola, de 23 bilhões, 83% de 23 bilhões
16 bilhões desencarnados e 7 bilhões encarnados. 85% de 23 bilhões que estão cursando essa escola terrena se encontra na ignorância espiritual, 0% ligado à espiritualidade e 100% ligado à matéria. Mas isso não quer dizer que todos eles sejam da índole má, estão indespertos, como nós estamos para muitas outras coisas, e como já tivemos indespertos para ter esse conceito que nós estamos tendo hoje. Então basta que ajudemos os retardatários, ajudemos de alguma forma, nem se for com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque para muitos basta uma violeta na janela, um livrinho. Para muitos basta uma palestra, para muitos basta um filme, sei lá, como mexeu conosco em muitas outras ocasiões. Então, que sejamos fraternos, humildes, simples, caridosos, e com isso nós vamos crescendo na luz, vibrando no amor divino e também ajudando tantos irmãos que se encontram na ignorância, não necessariamente com a índole má. É sabido, através da espiritualidade, que de toda a criação do cosmos sideral, quando a gente fala criação, não é de espírito. Espírito nasceu, foi criado puro e sempre vai ser puro, mas ele tem a necessidade de conhecimento, ele tem a necessidade de se enriquecer com conhecimento e sabedoria. E através dele que foi projetado almas, foi projetado extensões de almas, foi projetado reinos elementais atômicos, tudo isso para que numa cocriação pudesse ter partículas pensantes, partículas inteligentes que experimentaria e retornaria à mônada cósmica cheia de sabedoria e sem nenhuma anormalidade. Mas quando se diz 2% de toda a criação, nós estamos nos tratando de personalidade, no nível que nos encontremos, como extensões de alma ou personalidade. Essas extensões de alma que têm o livre-arbítrio, elas que escorregam, elas que desviam do caminho altruístico, dos princípios de uma lei cósmica universal divina, é essa partícula pensante como personalidade. 2% de toda a criação no cosmos sideral, como mortal ascendente, é que são aniquiladas, vão para a segunda morte. Então a gente pensa que o mundo não tem mais jeito, que as coisas estão de perna pro ar, que não vai ter mais jeito, a maldade está imperando. É nada. É no nosso mundo que é necessário, no mundo dual, no mundo de provas e expiações, no mundo onde há diversidade, se faz necessário para que possamos sair de uma inércia. Então deixa eu ver uma pergunta aqui para não perder. Ao retornarmos à mônada, perdemos a individualidade? Não. Quando a gente... Vai ser explicado isso na segunda parte da nossa palestra. Nós vamos explicar passo a passo, mas não perde a individualidade, nem quando a gente se tornar um ser absoluto. Ser absoluto é um mortal ascendente que cumpriu todos os ciclos, experimentou tudo o que tinha que experimentar, reacoplou numa mônada cósmica, formou a união sagrada, se tornou a mônada cósmica e voltou ao paraíso. Então, ser avonal, que são criados em Avona, e ser mortal ascendente, que são criados fora de Avona, do paraíso. E quando termina todo o ciclo, todo o experimento, adentra em Avona, já sem anomalia, aí se torna um ser absoluto. Nesse caso, ainda continua a individualidade.
Lorde Metatron, que vive em Avona, vive no paraíso, que coordena todo o quadro sideral, é uma centelha individualizada. Ele tem o seu complemento divino, feminino. Sananda é um ser avonal, é um mica criador. Ele tem a sua individualidade. E a querida mestra Maria Madalena, a ministra divina, é seu complemento divino, tem outra individualidade, mas pertencendo à mesma mônada. Perguntas? O André está com o microfone, deixa eu ligar aqui, mas já estou dando. Então, eu gostaria de saber, falou aí que são 7 bilhões de encarnados, né? E 16 bilhões de desencarnados, é isso? Isso. Eu gostaria de saber o seguinte, esses seres encarnados, eles estão todos envoltos em cidades espirituais ou eles estão fora do nosso ordem? Então, esses 16 bilhões que estão desencarnados, eles podem estar numa colônia espiritual, eles podem estar num umbral, que hoje está tudo aberto, eles podem estar junto de nós, na nossa casa, porque tem seres que desencarnam que nem sabem que desencarnou. Eles estão sugando a energia, principalmente seus familiares, e ficam lá na moradia. Enquanto abastecerem, ele vai ficando. O dia que não abastecerem, mas ele não tiver nenhuma energia para ele sugar, que ainda tem muita hoje em dia, ele vai, o que ele vai fazer? Aceitar a ajuda da luz do mentor para poder ir para uma colônia espiritual, para aprender novamente, se qualificar, se preparar para reencarnar e voltar a cumprir seus desígnios divinos, muito mais preparado. Como devemos fazer para romper com padrões de pensamentos que nos mantêm sempre em situações de julgamento? É entender que cada um está num nível consciencial. Nós não temos o direito, nós não podemos julgar ninguém porque não gostamos de ser julgados. Porque quem julga se coloca como um supremo que não tem defeito. Quem julga, se julga o absoluto. E nós, mesmo o absoluto, não julga ninguém. Imagine o nível que nos encontremos, não teremos capacidade nem moral nenhuma para julgar. Então, é altamente nocivo uma pessoa julgar a outra. Nós, aqueles seres que já têm um pouquinho de compreensão, ao invés de julgar, estende a mão amiga. Ao invés de criticar, ora, emana luz. Mas está muito longe desse sistema doentio, desse meio perverso que vivemos. Mas é nesse meio perverso que vivemos é que se aprende a se tornar um grande mestre. Então, quando nos encontrarmos julgando alguém, lembra aquilo que Jesus disse. Se aquele que não tiver errado nenhuma vez, que atire a primeira pedra. Lembra-se, quem julga está delegando as suas frustrações no terceiro, quer ficar livre das suas deficiências e quer mostrar que o outro está errado. E não é por aí. Nós precisamos aprender, tirar lição de tudo que nos cerca, não ficar como juiz. O umbral aberto significa que os irmãos ignorantes podem atuar de forma que quiserem no nosso planeta. Não é assim. Tem limite. Se está aberto, é porque eles precisam ter essa oportunidade também de cutucar com vara curta aquelas pendências. Somos nós que um dia fizemos alguma coisa errado, que eles fizeram para nós, e nós fizemos para eles, e aí vai. E eles não aprenderam
ou não sabe a lei do perdão, ele só conhece a lei da vingança. E se embruteceram muito no ódio, na vingança, e isso fez com que eles fossem parar no umbral. E muitos estão sendo autorizados a frequentar palestras, como muitos estão aqui nesse momento, que não são da índole má, mas se encontram na ignorância. Então, quando a gente faz um culto no lar, principalmente com esse livro, que é muito apropriado para isso, a gente lê mensagens edificantes, eles vão prestando atenção, porque estão lá no nosso lar. Eles vão prestando atenção, eles querem aprender também, eles querem saber por que eles não devem vingar de um erro que nós cometemos contra eles. Mas eles não sabem que antes da gente fazer alguma coisa para eles, eles fizeram para nós. Antes de fazer para nós fizemos para eles, fizeram para nós. E quem que vai dar um fim nisso aí? As pessoas que expandem mais a consciência e têm um conhecimento do verdadeiro significado do perdão. Então é muito importante que nós possamos conviver com essa adversidade, para que nós possamos buscar algo que nos faça melhorar. Consequentemente, nós vamos melhorar com quem melhorar, ajudar a melhorar quem está junto de nós. Eles estão tudo às soltas e eles não podem fazer o que querem. Eles não têm possibilidade, digamos, eu quero fazer com que o meu inimigo, algum inimigo que eu possa ter, esse inimigo vai, eu quero que o Celso desencarne, eu vou fazer tudo para ele desencarnar. Ele vai dar murro em ponta de faca e não vai conseguir. Ele pode conseguir me incentivar se eu abro, se eu permito com os meus procedimentos. Então, se eu vivo com drogas, se eu vivo com baixa autoestima, se eu estou dando abertura para ele potencializar um pensamento que eu mesmo gero. Não que ele vai fazer alguma coisa para me destruir. Isso não existe. Então não existe doenças contagiosas, existem seres debilitados. Então, quanto mais eu me melhore, mais eu ajudo quem está ao meu redor, consequentemente, menos interferência eu recebo. Eu vou mudando de oitavas superiores. A cada amor exalado, a cada perdão, a cada fraternidade, a cada caridade, eu estou subindo o degrau. É para isso que nós estamos aqui. E esses irmãos servem para que fique com um remo mexendo na água do mar para ele ficar revolto, para se tornar um bom marinheiro. Quem mais? Tem uma pergunta. A gente vê que nos últimos 100 anos a tecnologia evoluiu muito na humanidade, né? Mas tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? E eu vejo hoje como um lado muito mais negativo do que positivo, principalmente porque hoje a tecnologia com manipulação de massa é amplamente utilizada, né? Então até que ponto essa aceleração da evolução em termos tecnológicos é benéfica para o homem? Então, tudo é progresso, tudo está previsto, tudo está conspirado, tudo foi programado, nada acontece sem uma programação divina. Então não existe o acaso numa criação divina. Existe a vontade através do livre-arbítrio, mas num centro administrativo pensa em tudo e mais um pouco. Então não sai nada do controle, do equilíbrio, harmonia, amor e controle. Então essa tecnologia, ela veio, na própria mensagem que eu li, fala dos povos se interagirem com muito mais rapidez, e isso, trocas de informações, faz com que haja uma reflexão, faz com que haja parâmetros para que possa analisar através de uma reflexão. Isso ajuda muito no despertar de uma consciência, não fica bitolado em conceitos, no sectarismo, dogmatismo, faz com que vê com outros olhos.
Então esse é o lado bom e primordial. Mas num processo tridimensional nós temos a dualidade, nós temos a diversidade, nós temos o bem e o mal, nós temos o alto e o magro, tudo para que nós possamos discernir o que é melhor para a nossa caminhada. E quem vai se estrumbicar, no termo chulo, quem vai sofrer as consequências é a personalidade, não o meu espírito. Porque eu sou uma cocriação, eu estou com uma cocriação de meu espírito. Meu espírito habita em toda a cocriação. Mas quem sofre as consequências é essa personalidade, pode ser até aniquilada, mas para isso ela vai ter todas as oportunidades benditas e vai tirar um dedinho do grupo monádico, que não vai fazer falta para a evolução monádica. Vai sofrer as consequências não como castigo, mas como uma lei de retorno. Antes que você pergunte, deixa eu tirar uma. Como podemos tirar esses espíritos sugadores? Força semelhante atrai força semelhante. Então, tirar, como usa muitos rituais, banho de descarrego, despacho, arruda, sei lá, tantos outros rituais, sem crítica, sem julgamento, eles acham que retiram as energias deletéricas da nossa matriz. Pode afastar um pouquinho momentaneamente, mas quem tira e afasta e não permita que volta é a nossa luz. E como exalar nossa luz para que ela possa nos proteger? Através de reforma íntima nos pensamentos, palavras e ações e alimentação. Que não nos iludemos, que não fiquemos presos a esses conceitos arcaicos, primitivos, que vêm da Lemúria, a primeira raça humana, há milhões de anos. Então, que tenhamos essa compreensão que a defesa, a única defesa contra esses ataques de irmãos trevosos é nos elevarmos à oitava superior, para que fiquemos fora da sintonia do astral inferior. E tem gente lidando, pagando R$1.000 num curso de magia. Tem gente pagando caro. Num livro canalizado pelo mestre, palavras edificantes, às vezes a pessoa, 48 é muito caro. 4 chopes. Então são valores, são valores. Tem pessoas que para fazer um curso de magia, vende até casa, achando que aquilo vai dar jeito na sua vida, aquilo vai atormentar por várias encarnações. E quem está se metido nisso são pessoas que de repente não fazem por mal, mas entram no mal de gaiato. Não quer fazer o mal para os outros. Muitos, eu vou fazer isso porque fala que é para o bem. Fala que é só o bem que vai fazer, eles usam desses argumentos na boa fé da pessoa. E aí é que cai. Cuidado, cuidado, cuidado. Não sabe a consequência desse trabalho. É umas energias muito densas, muito profundas, de oitavas muito negativas, que o governo oculto está implantando aqui na Terra. E está sim de gente. Eu não vou citar nome, porque não é nosso propósito. Eu vou falar magia. Cada um deduz o que quer. Magia. Magia. Cuidado com magia. Vou falar 4 vezes, só eu.
Cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Pois sempre quis saber se a energia atômica tem o poder de aniquilar a personalidade. Em Hiroshima, as pessoas desapareceram com a bomba atômica, ficando só sua sombra. A personalidade resiste à energia atômica? Será que estava gente inocente debaixo da bomba? Será que quando tem um terremoto foi ironia do destino, aquele pessoal da Itália? Será que os judeus passaram por o que tinha que passar por acaso, por causa de um ser que está na ignorância? Não. Causas e efeitos. O que é do boi, a vaca não lambe. O que é da vaca, o boi não lambe. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que passar, e tudo isso é para impactar, para chamar atenção para uma melhora de uma consciência coletiva, para despertar uma consciência coletiva. Todas essas impactos, essas coisas que a gente fica chocado. O que está acontecendo na nossa política? Para impactar, para melhorar uma consciência politicamente falando, para melhorar sobre todos os aspectos. O que é isso? É uma quanta para o despertar necessária. Aí, com isso, eles estão colaborando para o despertar de uma sociedade, eles não vão ter consequências? Vão sim. E ter uma consequência muito dolorosa, não como castigo, para que eles possam ascender, reparar seus erros. Eles vão pedir uma vicissitude muito grande e forte. Então, que lembremos, um plano errante não tem a capacidade de tacar uma bomba em um lugar que não precisa passar por aquelas provações. Não tem condições. Um terremoto não vai atingir local onde seres não podem passar por aquelas vicissitudes. Isto a luz, ela coordena direitinho. Então, que fiquemos tranquilos e que cada dia tenhamos um incentivo diante desse caos aparente, para que possamos nos melhorar. É para isso que estamos aqui. E quanto mais nos melhoremos, mais vem a vontade de ajudar, dar a mão amiga, estendendo a mão amiga, uma palavra amiga, um abraço fraterno, ajudar. Eu vi um PowerPoint que nós colocamos no TPS, Chico Xavier, o pior pecado de um ser humano é tirar a felicidade do seu irmão. Sabe? É mais ou menos isso, não sei se é com essas palavras. Ele quis dizer, a nossa consciência fica tão pesada quando a gente tira ou faz de tudo para atrapalhar a vida do nosso semelhante. Isso é ir contra os princípios divinos. Então, que tenhamos fé em Deus, tenhamos fé principalmente em nós, tenhamos incentivo para poder perceber a nossa força, poder perceber a nossa luz, exalar essa luz e ir saindo devagarzinho desses rituais. Não mexa com magia, não mexa, não brinca com copos, não mexa com conexão espiritual, porque uma coisa traz outra. Não mexa. Não mexa. Quando menos espera, está precisando do exorcismo. Não é difícil entrar. Esses irmãos, eles querem induzir o máximo possível, e as pessoas, na ignorância, são presas fáceis. Então, tome cuidado, não fiquemos revoltados, sabe, com essa discussão de político, dá uma vontade de jogar uma bomba lá em cima. Nós estamos contribuindo com mais ódio. Ao invés de tacar uma bomba, que tal emanar muita luz, orar para esses irmãos,
para que eles possam perceber o mal que eles estão cometendo para si mesmos. E se a gente deixar atingir a nós estamos na mesma sintonia. Então, que elevemos, que tiremos lição, que possamos não entrar nessa esperteza. Já começaram a distribuir papeizinhos, bota para esse candidato, com a bandeira assim, não entra nessa. Ficar 4 anos nessa esperteza para enganar os outros. Vai dar isso, vai dar nada. Vai dar nada. Nessa situação que o país se encontra, era para não ter nenhum candidato sério, porque quem quer arrumar sarna para se coçar, só vão os espertos para mamar, para tirar mais. Sabe por quê? Por causa da consciência coletiva que está permitindo isso. Então, não é eles que estão errados, é a consciência coletiva sustentando esse erro. Cada consciência coletiva, cada povo tem um governante que merece. Então, se cada um de nós procurasse melhorar cada dia, nós estamos ajudando uma melhora de uma consciência coletiva. E devagarzinho vai melhorando. Crianças de luz chegando, vai melhorando. Uma terra digna, uma vontade de vestir a camisa do Brasil outra vez lá fora, quando a gente viaja. Porque ainda ocasiona vergonha. Agora levantou um pouquinho a autoestima com essa Olimpíada, sabe? Com essa vontade de querer vencer, porque o povo brasileiro, ele é um povo lutador. É omisso, mas é um povo que tem fibra, que tem garra. Ele vai conseguir passar por essa e nós vamos dar a volta por cima, porque nós vamos fazer jus àquilo que Emmanuel falou para o Chico, celeiro do mundo e pátria do Evangelho. Basta que nos melhoremos cada dia mais. Perguntas? Desculpa. Bem pertinho, querido. É porque para sair aqui. Eu queria saber as crianças. Não pode falar, eu repito, pode falar normal. As crianças mendigas, eles ficam sem comida, um bom tempo. Será que foi? Não é castigo, são provas. A irmã falou assim, essas crianças deitadas na rua, sem comida e tal, e como é que explica isso? São os políticos corruptos de ontem, são os traficantes de ontem, são os malfeitores de ontem que escolheram passar por essa provação, não que Deus castigou. Isso precisa ser muito bem explicado, porque o Evangelho, o Velho Testamento falava que era um Deus que castigava. E Jesus veio trazer umas boas novas, mudança nesse conceito. Deus não castiga. Quem castiga, cada um segundo as suas obras. Hein? Então, o que elas estão passando, elas escolheram passar por isso. Elas escolheram passar por isso. Agora, o que nós devemos fazer? Que se dane, ela vai cobrir. Não, nós tenhamos que ter compaixão, tenhamos que dar a mão amiga para ajudar ela a cumprir os seus desígnios com mais força, com mais resignada, com mais amor no coração, ajudar esse ser. Não é porque ele está passando por uma provação que se dane, não é assim. A luz explica que nós devemos ser fraternos, amorosos, porque nós estamos enfrentando a nossa e gostamos que o plano acima de nós nos ajude. Então, não tenha pena nem dó de quem está sofrendo e muito. Tenha compaixão, porque pena e dó não ajudam em nada. Pena e dó
não ajuda em nada. Compaixão ajuda. Compaixão é luz, amor, é palavra amiga, é ajudar ela a se levantar no fundo do poço. Isso é compaixão. Ai, tadinha daquela. O que você está fazendo por ela? Ai, nada, tadinha. Isso é pena, dó. O que eu posso fazer por aquele ser que está ao meu alcance? Não necessariamente material, que pelo menos emanemos muita luz, tenhamos uma compreensão, não julguemos, sabe, que cada um está tendo a oportunidade bendita de crescer. Deixa eu ver, o irmão primeiro, faz favor. Celso, lendo o livro de Dante, eu percebi que temos seres abonais, né, criados na Roma, e nós aqui que somos seres ascensionados, né, criados fora de Adão. Isso. Eu queria entender por que essa diferença. Então, eu perguntei para os mestres por que essa discriminação. O mestre, foi criado em Abona e nós, como mortal ascendente, Deus usou a discriminação aí. Não, isso daí é uma troca, não tem discriminação nenhuma. Eles não são melhores porque foram criados em Abonas. É uma troca necessária para que nós possamos passar por isso e levar conhecimento e eles trazer conhecimento. Então é uma troca de ser avonal com ser absoluto. Então é um aprendendo com o outro. Então não é discriminação. Nós estamos como mortal ascendente, nós vamos explicar bem isso aqui, ou aquilo que é possível explicar no prazo curto. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Então. Não tem. Você vê os mestres superiores nos tratar, eles tratam como irmão, não como subordinado. É irmão mesmo. Irmão, não tem diferença hierárquica de postura, tem de luz. O que está embaixo respeita em função da ternura, do amor, porque dando esse exemplo, fica sem jeito da pessoa aproveitar, sabe? Então, não tem jeito de aproveitar pela ternura, pelo amor, pela postura. E esse é o limite que eles dão para quem ainda não atingiu um esclarecimento tal. Se a personalidade não deixa a Terra quando desencarna, quem adentra o mundo espiritual? Então, Miriam, vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, uns 5 ou 6 minutos, eu vou entrar no tema que vou explicar detalhes. Quando sai de Avona, quando vem até o último reino e quando volta outra vez. Tem mais. Então, que não nos revoltemos da vontade de dar, mas nos controlemos, sabe? A gente vê tanto descaso para o bem comum de uma nação, para o bem comum de uma humanidade, tanto descaso que, se não tomar cuidado, vem a revolta. A revolta baixa as vibrações e você quer vingar. Isso é coisa de ego. A indignação é coisas que você não concorda e procura se melhorar em função daquele exemplo, daquela experiência que você está tendo. O que eu posso me fortalecer diante dessa situação? O que eu posso contribuir para uma sociedade, uma consciência coletiva, me melhorando? Então, isso é consciência crística. A outra, a revolta, é ego negativo. A indignação está ligada à consciência crística, porque nós não somos de ferro, nós estamos encarnados num corpo físico, passível de abrir o nosso campo emocional. Agora, perdurar nessa abertura, valorizar essa abertura e ficar preso a essa abertura, aí vem doenças, vem descontrole. Mas envolver emocionalmente todos nós,
nos envolvemos. Como podemos nos iluminar e deixar que o eu superior acabe com o ego? Perseverança, persistência, disciplina e atitude. Através do que? Ensinamento de Jesus, através de tantos legados, através de Baba, ensinamento de Baba, Dalai Lama, Chico Xavier, tantas, mensagem do Papa, mensagem de tantos seres bondosos, sabe, que estão trabalhando com o melhor de uma humanidade. Então nós temos legados ao nosso alcance. Basta que possamos trabalhar com objetividade, não com fé cega, e pedir para Deus para que afaste o mal de mim. Pedir para Deus me trazer prosperidade. Ele, se fosse para falar, olha, a sua força, a sua luz é que afasta o mal de você. O seu trabalho, o seu estudo, a sua perseverança, persistência, disciplina e atitude que vai trazer a prosperidade sobre todos os aspectos. Mas desde que faça primeiro ao reino de Deus sua justiça, e depois tudo mais será dado como acréscimo. Então, é esse o caminho. Esse ego negativo, ele precisa se tornar ego positivo para que nós interagimos com a consciência crística, com a mente abstrata. E como que ele se transforma de um ego negativo para positivo? A hora que a gente começar, através da atuação desse ego negativo, a ter paciência, resignação, fé, sinceridade e propósito, através da experiência junto a esse ego negativo, a gente começa a fortalecer a aceitação, resignação, paciência, fé, alegria, amor. Isso é ego positivo. Nós estamos tirando lição daquilo que nós estamos vivenciando através do ego negativo, transformando em positivo. Que esse ego é necessário num corpo físico, num perispírito. Quem mais? Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Chama atenção. Então, Celso, oi. agora há pouco você falou sobre as leituras que a gente faz, que a gente pode fazer em voz alta. Por exemplo, aqui você falou que tem muitos seres, muitos irmãos desencarnados também acompanhando a palestra. Tem. Então eu pensei o seguinte, por que não pegar um livro edificante e ler em casa? Mas aí vem uma questão. A partir do momento que eu decido fazer esse trabalho em casa, de pegar um livro e ler em voz alta, eu parto do princípio que eu estou convidando os seres a frequentarem a minha casa. E se por um acaso eu aprendo para que essas pessoas visitem, uma pessoa dos seres desencarnados, corre algum risco de algum curioso ficar e não sair mais e tentar ficar sugando energia local ali, não? Isso acontece quando se acende uma vela em casa com propósito de conexão com algum extrafísico, alguma conexão extrafísica. Por quê? Quando você acende uma vela, você forma um mini portal através da sua intenção, não do fogo. Você está formando um mini portal e essa conexão, ela não precisa de nada físico, de nada. Essa conexão pode ser sincera, você, através da sua intenção. Não precisa nada material, a energia condensada que possa atrair os irmãos a vir receber uma quanta energética que estão carentes. É a mesma coisa você fazer sopa e alguém que está morrendo de fome vai sentir o cheiro da sopa e vai querer lá comer. Então, desse tipo, a casa suja, brigas, baixas vibrações, você atrai.
Não com culto no lar. Culto no lar vai ajudar aqueles que estão já contigo, comigo, já estão naquele ambiente. Nós não vamos trazer. Se trouxer, é quando essa casa já está bem iluminada, bem organizada através de equipes espirituais, convidando seres que não vão lá para atrapalhar, sob o domínio dos mentores. Todo foco de luz é assim. Aqui traz, numa iniciação cósmica, nós estamos falando tal, de energia, uma pessoa lá atrás, no fundo, você vai me desculpar, mas eu estou vendo um monte de energia densa. Foi você que trouxe. Eu que trouxe. Então, uma casa de luz está sendo ajudado. Sabe? Está sendo já um portal para encaminhar. Está sendo agora os seres embrutecidos que queriam fazer, tumultuar o pedaço aqui, bagunçar, induzir alguma discórdia em alguém, sabe? Trabalhar mental, não entraram, tem guardiões. Só entraram aqueles que puderam assistir e estão assistindo. Sem atrapalhar, sem ocasionar nenhuma hipnose mental para trazer alguma discórdia, trazer intriga. Não é permitido. Então é tudo bem organizado. Nós é que atraímos densidades de acordo com os nossos procedimentos. Então, se eu tiver com muito ódio no coração, quem que eu vou atrair? Pessoas odiosas. Baixa autoestima, raiva, ciúmes, inveja, procrastinação, eu vou atrair no meu campo. Não tem anjo guardião que faça afastar, porque força semelhante atrai força semelhante. São leis estabelecida pelo Pai. Matéria atraindo matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância. Física. Aqui na Terra, a gente percebe que força de atração é assim que funciona. Então, que quando quando queremos afastar qualquer mal que está nos incomodando, na verdade, esse mal está mostrando a nossa fragilidade em alguns aspectos. Que possamos nos melhorar, incentivo para nos melhorar. Sabe, pensamentos, palavras e ações de alimentação. Melhorar sobre todos os aspectos. Nos tornando uma pessoa melhor, nós estaremos trabalhando para formar coluna ascensional, a Kundalini resplandecer, movimentar, abrir o lótus de 1000 pétalas, resplandecer a nossa luz, formar o Mantakaranda, logos solar, planetário, e assim vai, resplandecendo a nossa. É isto que nos protege. Então, não nos iludamos com rituais, não nos iludamos com magias. Tudo isso é astral inferior, tudo isso é uma sarna para se coçar. Se fosse só baseado no que eu faço há 30 anos, já era o suficiente, mas eu não teria coragem de falar só por causa da minha experiência, por causa da orientação espiritual. Acredite que ninguém está aqui para colocar minhoca na cabeça de ninguém. Olha. Aqui, ó. No mesmo eu li no livro A Nova Ordem de Jesus, ele aconselha você colocar, como você falou, tipo abrir um portal, um mini portal, um copo de água, mas a intenção daquele copo de água que ele aconselha é atrair os bons espíritos que estão passando por perto, no caso, e ajudar em alguma dificuldade que você esteja momentânea. Tipo um exemplo, eu vou consertar o ventilador, ligar uma lâmpada, eu vou ter que subir uma escada, e aí esses bons espíritos, de alguma forma, é como se fossem os anjos da guarda, digamos assim, eles ajudam, protegem, a intenção era essa. Aí eu pergunto, é válido esse copo de água ou nem precisa disso? Basta só a intenção, como você falou? Veja bem,
cada um se conecta da melhor forma que achar melhor. Então, não tem regras, mas devagarzinho todos nós vamos percebendo que não precisa disso. É só a sua intenção, é só a sua força mental, é só a fé, concentração e sinceridade de propósito. Cada dia nós vamos nos aprofundando mais com isso. Enquanto isso estiver fazendo bem para você, que mal tem? Mas, como falar em vegetariano, as pessoas falam assim, mas eu conheço um monte de pessoas que é vegetariana, são vegetarianas e são pilantras. O Hitler era vegetariano. Nem todos os vegetarianos são perfeitos, mas todos os seres perfeitos são vegetarianos. Então, partindo por esse princípio, a gente, se tiver essa consciência, quanto mais eu me conectar direto com o Pai, sem precisar de rituais, melhor vai ser. Então, é no seu tempo, é na sua hora, porque por isso que não existe apologia, crítica, julgamento, porque cada um está num nível consciencial. Mas quem está procurando, quem está abrindo a sua mente, está recebendo essas informações. E cada dia nós vamos eliminando os rituais, as relíquias. O que é relíquia? Um crucifixo, uma água benta, escrever no papelzinho. Cada dia nós vamos eliminando. Porque esse rosário veio de Roma. E daí? E daí? Lá está cheio de seres ligados ao governo oculto. Pode ser um deles mesmo. E daí? Mesmo que o Papa tenha benzido, e daí? Vai muito o que eu vou fazer. Vai muito os meus procedimentos, não o rosário. Se fosse assim, é fácil. Não é assim que procede. Não que com isso eu estou falando mal do rosário, quem pratica. Se você reza, digamos, esse rosário, se você utiliza o rosário, qualquer outro objeto em orações, você acaba imantando, transformando ele em algo positivo. Isso é psicológico. Isso é psicológico. Você pode fazer isso, é a mesma coisa uma pessoa que, eu me dou muito bem meditando com uma musiquinha. E o dia que acabar a pilha e a força? Ela não sabe fazer outra coisa? Então ela precisa aprender a se conectar sem ter nada, com nada. Ela precisa aprender, devagarzinho nós vamos aprendendo. Então ninguém está incitando, ninguém está falando assim, não faça isso que está errado. Nós estamos falando que cada vez mais nós vamos eliminando os rituais. Porque se uma pessoa tem fé, acredita na Nossa Senhora da Aparecida e está fazendo bem, e daí? É o que ela está ao alcance. Um dia ela não vai precisar da Nossa Senhora da Aparecida para conectar com Deus, com a sua essência, com a nossa. Ela vai precisar dos legados que qualquer santo deixou, qualquer mestre deixou, para se melhorar, não da santa. Nós não precisamos de muleta. É isso que a espiritualidade quer tanto que possamos compreender. Sabe, que tenhamos, não trazer Jesus para esse quadro. Que olhemos para esse quadro e lembramos os ensinamentos de Jesus. E de tanto olhar para esse quadro e lembrar dos ensinamentos de Jesus, um dia nós não vamos precisar mais de olhar para esse quadro para lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele vai estar enraizado, está firme e forte em nós. Esse quadro é bonito, mas não que ele vai me proteger. Quem vai me proteger é os meus pensamentos, palavras e ações, alimentação. Então, não estamos criticando quem olha o quadro, quem venera o quadro, porque tem pessoas que precisam pôr a mão no quadro para ser abençoada. Fazer até assim, ajoelhar, e que isso são relíquias. Devagarzinho nós vamos desvencilhando desses rituais e vamos tendo uma fé, concentração, sinceridade e propósito, conexão direta com o Pai, DDI, sem pré-pago, pós-pago.
Mas isso também não é crítica quem fala. Quem come carne, não sei o que lá. Necrofagia. Necro em grego é morto. Fragia, é comer. Então, o ato de comer, consumir cadáver, que designa as partículas de indivíduos que sentem necessidade de comer carne morta em estado de putrefação. Os exemplos mais comuns incluem os urubus, os abutres, as hienas e várias espécies de escaravelhos e moscas. Imediatamente após a morte de qualquer ser vivo, a decomposição de seus restos mortais começa a acontecer, pois a essência vital que regia aquele corpo não se encontra mais lá. Isto é uma regra básica e se aplica a todos os seres que estão vivos. Sabendo disso, a indústria da morte tenta, a qualquer custo, esconder essas informações para os seus compradores, maquiar o estado de putrefação latente, aplicando componentes químicos nessa carne em decomposição carniça, é prática comum e pior, localizada. Entre esses componentes está o monóxido de carbono, gás incolor, inodoro e altamente tóxico para a saúde humana. Então tem mais aqui. Isso fala assim, você come carne? Eu comia carne, não sabia disso e me deliciava, considerado o rei da picanha. Quando eu me conscientizei, chegou a minha hora. E quem come carne não presta, do demônio, é nada. Está no nível que ainda não teve compreensão, devagarzinho vai ter. Que não é desqualificado por Deus. E não é mal visto por Deus, só porque come carne. Mas um dia vai chegar à conclusão de o mal que faz físico, mental, psicológico, espiritual. Vai, devagarzinho. Então, espírito. Deus é espírito. Então, seus filhos, criadores da sua imagem e semelhança, também são espíritos. Como parte viva do Criador, os espíritos são co-criadores, quando usam do livre-arbítrio com sabedoria e proveito. O espírito simples e ignorante, ao nascer, para evoluir, precisa expressar-se no corpo físico e, para isso, usa de sua própria imagem a alma encarnada. Usando de sua força mental crística, o espírito molda suas criações psíquicas na mente concreta para ajudá-lo no seu despertar. Para a vivência no plano terreno, a alma seleciona sexo, raça e tudo o mais que seja necessário ao aprendizado e evolução do espírito. A alma cria a personalidade que, diferente do espírito, não é eterna, pois foi criada para as experiências no plano físico. A ele está sujeito no tempo e no espaço terreno. Por isso, são as personalidades que morrem quando o ciclo de experiência na Terra termina. Para o espírito que deles usou para desenvolver toda a sua potencialidade divina. A conexão da personalidade com a alma e da alma com o espírito é feita pelo corpo sutil e etérico, o perispírito. Quando terminam todos os períodos de experiência e aprendizado que o plano físico oferece, o espírito liberta a alma das constantes e inúmeras encarnações. O trajeto do espírito na Terra tem como finalidade o aprender, reparar, fortalecer e progredir. É nascendo e renascendo na carne que possibilita o disciplinar, corrigir e reparar tudo que esteja em desequilíbrio ou pendenga.
ao terminar todos os ciclos de evolução e progresso que o plano físico pôde oferecer, a alma liberta une-se ao espírito para novas oportunidades de aprendizado em mundos mais adiantados. Para progredir, o espírito requer que a alma conduza a personalidade encarnada rumo ao seu despertar consciente e responsável. O certo é que Deus criou o espírito criou a alma para, através dela, se expressar no físico, e a alma para que o espírito pudesse vivenciar as sensações do mundo denso, criou a personalidade. A personalidade pôde decidir sobre a própria vida, escolhas, pensamentos e comportamentos, mas é ela quem recebe o karma, bom ou ruim, por suas atitudes e desejos. Infinitas são as possibilidades do espírito para aprender tudo que auxilie a chegar à perfeição e à felicidade plena. Simples de sentimentos e ignorante em conhecimento, assim nasce cada espírito mortal. Então, quando Deus nos criou, Ele criou uma mônada cósmica. Essa mônada cósmica é provido do complemento divino masculino e o feminino. E essa mônada recebeu autorização de Deus para co-criar. O que ela fez? Ela projetou partículas pensantes e partículas inteligentes, saindo daqui uma mônada simples e uma mônada simples, masculina e feminina. E aqui essa mônada simples co-criou, por sua vez, 12 almas. E aqui também, 12 almas. Cada alma criou 12 extensões de alma. Aqui também. E assim ficou aguardando um elemental atômico que essa própria mônada criou para que pudesse experimentar partículas inteligentes, partículas pensantes nos reinos. Chegou no reino essa partícula pensante, uma projeção de uma consciência para adquirir experimento, para ir experimentando até retornar à sua origem. Aí chegou no reino mineral, experimentou energia, várias espécies. Recebeu um salto quântico consciencial e mudou para o reino vegetal. Chegou no reino vegetal, veio com energia, no final extinto. Depois sofreu um salto quântico de consciencial, passou para o reino animal. Veio com instinto no animal, até chegar no final uma consciência, se libertando de uma alma grupal e adentrando para uma individualização. E quando está sofrendo essa individualização, ela está se individualizando, saindo da alma grupal e entrando numa individualização. E vem para o reino humano, com uma consciência, ainda com muitos requisitos de instinto, muito embrutecidos e instintos animalesco, até expandir uma consciência, atingir uma consciência crística para ascender. Aí sai dessa roda reencarnatória no corpo físico, entra para uma alma, sai das extensões de alma, entra para uma alma, mundo das mansões, mundos moronciais, que esses muitos mestres estão, e daí passa para o mundo espiritual. E quando está chegando no mundo espiritual, aqui vão se encontrando, vão estabelecendo a união sagrada, complemento, o yin e o yang, complemento divino masculino e o complemento divino feminino, vai encontrando a sua contraparte. Isto é formar união sagrada.
E quando se forma a união sagrada, se torna um ser espiritual, entra no mundo espiritual como mônada cósmica. Aí vai estar trabalhando para entrar em Avona, para se tornar um ser absoluto. É assim a escalada de todos nós. E temos a oportunidade de não fazer nada disso, caso esta personalidade não queira. Não cumprir com os desígnios divinos, eu vou precisando sugar a energia do meu semelhante, vampirizando, me autodestruindo até chegar numa segunda morte. 2% de toda a criação através da mônada. Perguntas? Quem quiser saber mais, dia 3 vai ter iniciação cósmica, mostrado com slide, tudo bem mais aprofundado, tudo isso. Dia 3/9, agora sábado. Só fazer inscrição ou vir direto fazer inscrição aqui. Celso, eu entendi mais ou menos ali até a expansão, até o reino mineral e foi formada a consciência. Essa consciência já está no reino mais perto do humano, né, no caso, né? Já está encarnado, né? É isso? Um animal. Não, quando ele forma a consciência, vai expandir a consciência, já está no reino humano. Expandindo a consciência, já está no reino humano. Tá. Deixa eu contar uma coisa. Essa consciência, ela já tem uma programação? Ou essa consciência ainda vai adquirir essa programação a partir daí? Não, a programação é nós que fazemos através de um centro administrativo. Essa programação, cada vez que a gente evolui, cada ciclo que a gente cumpre, nós temos um centro administrativo ligado à nossa hierarquia espiritual. E lá é tudo programado, lá é tudo direcionado. O que eu quero fazer, qual tipo de segmento que eu quero ter, o que eu quero servir a Deus, como que eu quero servir a Deus. Tudo isso é a minha escolha, nada é imposto na luz. Para que nós possamos cumprir essa missão, o plano espiritual, a cada ano de treinamentos, chamávamos e dizia: vocês querem continuar? Vocês sabem das consequências? Vocês querem continuar? Sim, queremos. É assim que procede a vida. Vocês têm que continuar, vocês não têm nada. Vocês querem? Nós estamos sempre do vosso lado, incentivando, ajudando, aprimorando, ajudando sob vários sentidos, mas depende de vocês. Se não quiserem, nada feito. Então esse é o livre-arbítrio. Enquanto nós estivermos como personalidade, permanece esse livre-arbítrio. Passou para o mundo moroncial, já vai diminuindo o livre-arbítrio e passa para o mundo espiritual sem livre-arbítrio. Aí nós estamos engajados num propósito divino mesmo, que não tem volta. Mesmo se a gente quisesse, não tem volta. Por favor. Como é que é? Encarna é a alma ou é a extensão? Quem encarna, na nomenclatura terrena, a gente não fala que é o espírito que está encarnado, fala que é a alma, mas mais aprofundado é uma extensão de alma, é uma personalidade que está encarnada, porque quando se torna alma, nós estamos no mundo das dimensões, o mundo vivencial, aí já sem um corpo físico, não precisa encarnar, mas o perispírito fica armazenado nos corpos superiores, no búdico, esperando caso queiramos voltar numa terra como missão, sem karma, sem anomalias dos corpos inferiores que já foram resgatados através do burilamento, de uma reforma íntima. Então vem como esses mestres, essas crianças de luz estão vindo sem karma, sem pendência nenhuma, mais para cumprir uma missão.
Isto é, quando encarnado, a personalidade. Mas eles vêm com consciência dos corpos superiores. Então, se eu entendi, que encarna é a extensão da alma através de uma personalidade, seria isso? Isso. Quando está encarnado, está numa personalidade, mas com consciência dos seus corpos superiores, por ter ascendido, e sem necessidade de reparo nenhum. Entendeu ou não? Estou chegando lá. Então, vou fazer uma outra iniciação para entender um pouquinho mais. Então, mas isso daí, a gente percebendo essa mecânica, só nos traz incentivo para nos tornarmos uma pessoa melhor, sair desse apego, sair dessa codependência que a matéria, ela traz essa sedução. A matéria, ela faz com que fiquemos presos a determinadas situações que seduz, sabe? Paixões, desejos, mais ilusão, deixa num torpor, deixa numa hipnose mental, vivendo sob formas de pensamento e dando forma desse pensamento. Isso é hipnose mental. Então a gente precisa acordar para o mundo espiritual, acordar para a realidade, porque isso daqui é para a gente tirar proveito, é ser feliz, aproveitar o que a Mãe Terra Gaia nos dá, divertir, crescer, trabalhar, experimentar, ajudar, tudo isso, mas não se apegar, não viver em função de, não ter codependência, não deixar ser manipulado, não deixar ser subjugado, porque nós somos parte das centelhas divinas. E muitos de nós, através da santa ignorância, a gente deixa os outros a conduzir a nossa vida. A gente deixa os outros opinar o que queremos fazer. E na santa ignorância nos tornemos influenciáveis. Fica tolhido de uma certa maneira que não tem opinião própria. Fica à mercê da opinião alheia. Cada um tem a sua, porque nós somos partes individualizadas. Ninguém tem o direito de guiar e ser dono da nossa vida, nem o ego negativo. E muitos de nós deixamos o ego ser soberano a maior parte das vezes. Não. Quem me comanda é meu espírito, minha poderosa presença do Eu Sou, a minha essência divina. Quem mais? Eu tenho. Ok. Eu tenho uma. No caso, a personalidade de alma, ela habita os corpos, vamos dizer assim, físico e perispiritual. A partir do momento que eu acesso o Búdico, já estou acessando minha alma, seria assim? Isso, quando você está num processo de consciência no búdico, você já se torna um ser multidimensional. Quando você está ligado às suas níveis conscienciais, às suas partículas pensantes, tudo ligado a você, na Terra, você está na terceira dimensão. Então, para se tornar um ser multidimensional, é importante que tenhamos um desdobramento consciente, um holograma através de uma bilocação ou multilocação desses corpos superiores com consciência, numa clarividência viajoura. Isso se torna um ser multidimensional. Aí nós vamos ter consciência do que nós estamos fazendo fora dessa realidade física. É um ser multidimensional. Nós estamos um passinho para isso. É só não desvencilhar desses apegos, dessas paixões, desses desejos. É só não ficar preso a esses conceitos tridimensionais. É só perdoar mais. É só amar mais. É só ser feliz um pouquinho mais. Então está tudo no nosso alcance e muitos de nós estão resistindo. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. É minha, é meu. O que
é nosso e a nossa poderosa presença do Sul. Quem mais? Pois não. Essa psicomanágica do mortal ascensional, você tem informação do ser abonal se passa por esse processo similar, se tem que transmutar sentimentos também, algo parecido? Não, eles são puros, eles não têm anomalia. Os seres abonais, eles não têm esse experimento de mortal ascendente, eles vêm para câmbio, troca das experiências como avonal e nós como mortal ascendente, quando adentra em avona. Então é uma troca. Eles não têm anomalia. Eu perguntei isso não faz muito tempo para os mestres avonais, e eles disseram que eles não participam, eles não se envolvem emocionalmente, eles só com compaixão, eles não têm, e quem está em avona não tem mais o que se purificar, já é puro. Agora, crescer, evoluir, sim, através de estudo, através de muitas outras coisas. Jesus está num aprendizado. Ser avonal, ele está aprendendo muito, está se qualificando muito nas suas conhecimentos e sabedoria, não na pureza propriamente dita. São seres puros que não têm anomalia. O que tem anomalia é tudo ligado ao ego, no perispírito, os níveis de consciência. Traumas, fobias, sentimento de culpa, medo, tudo isso. Ok? Não estou ouvindo, velho. Não precisa não, só falar um pouco. Nós somos tão pequenininhos. Jesus Esse nós somos tão pequenininhos é relativo. Nós somos tão pequenininhos em função de um ego negativo. Nós somos tão grandes em função da consciência crística, em função de uma parte de Deus. Isto é esse lado que nós precisamos focar, pensar grande. Eu não sou o ego negativo, eu sou a consciência crística, eu sou parte de Deus, eu sou muito grande, mas muito humilde naquilo que está ao meu alcance como personalidade, mas não esse pequeno. Os mestres incentivam muito a gente pensar grande. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, desde que tenhamos a consciência que eu sou Deus, eu sou a força motriz do amor que tudo conquista, eu sou a mente imaculada de Deus em perpétua criação, sou o alfa, o ômega, o micro e o macro, eu sou um com todos, eu sou Deus, eu sou grande. Eu sou grande, eu não sou pequeno, eu não sou pecador, eu sou um ser em evolução, eu não sou um coitadinho, eu sou um ser em evolução. E com isso nós vamos criando força, essa força interna vai fazendo com que manifeste o ajustador de pensamentos, propósito divino, aí não segura mais, aí é só evolução. Celso, essas anomalias nós vamos adquirindo nos nossos experimentos só como seres comunais ou já em outros reinos, desde o reino mineral? Ajuda muito, que nem um cachorro, que a irmã perguntou, a gente adquire essas anomalias só no reino humano ou em outros reinos a gente traz? O que ajuda muito é essa convivência do animal com o ser humano, nos animais domésticos. O amor ajuda muito a dar um impulso muito grande para vir mais qualificado como ser humano na individualização. Então, quanto mais amor pudermos empregar com os animais, melhor é para eles, para a sua evolução. Então, eles vão ficar muito mais capacitados, eles têm essa possibilidade de viver junto para adquirir essa experiência com o ser humano antes de se individualizar. Então, não necessariamente que eles adquirem muita anomalia ou quase nenhuma anomalia no reino. Ele vai adquirir com personalidade. Ele vai experimentar caminhos tortuosos ou usar caminhos tortuosos de acordo com a sua vontade.
Não é o meio que faz com que ele experimente, é a sua vontade. Então, nós estamos chegando ao fim, lembrando da iniciação cósmica, aqueles que já fizeram queiram fazer novamente, poderão fazer a inscrição ou vir no sábado, 14 horas, para fazer aqui a inscrição. Lembrando que esse livro foram 1000 exemplares e quando terminar também nós não vamos rodar mais, como não vamos rodar esse aqui. Esse tem uns 80 exemplares de 1280 publicados. Então, é um livro altamente incentivador para transmutar sentimentos negativos, umas mensagens muito edificantes, vale a pena mesmo tê-lo de cabeceira, para todo dia a gente ler uma mensagem, fazer o culto no lar, enfim, dar de presente no Natal. Esse primeiro a gente conta no dia. O primeiro que se tem tempo, a gente conta no dia. Primeiro livro? Antes desse que... Então, não tem sequência, mas os dois têm ricos de informações. O primeiro é mais abstrato, fala em energia, fala em conhecimentos gerais, fala em transição planetária, fala em reforma íntima, e esse aqui é específico para transmutar sentimentos negativos, mensagens muito edificantes, e é inédita, não foi colocado nenhuma mensagem no site. Bom, então vamos colocar o nosso mantra e nós estaremos despedindo do pessoal de casa. Até a próxima. Muito obrigado.